Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, pela TVT, a TV dos Trabalhadores. Uma alegria tê-la e tê-lo conosco. A gente tem sempre estado aqui, todas as quartas-feiras, às 20 horas, e também pela Rádio Brasil Atual. Muito bem, hoje nós temos uma pergunta, como é de praxe. E a nossa pergunta é a seguinte: você já correu o risco de morrer de frio? Já? Pois é, Jesus Cristo disse que vai julgar as nações. Isso está registrado lá em Mateus, capítulo 25. E lá em Mateus 25, Jesus diz os critérios pelos quais ele vai julgar as nações. Então, ele disse que vai julgar as nações porque ele teve sede. E aí ele julga a nação pelo fato de dar ou não água a quem tem sede. E aí ele teve fome. Então ele vai julgar as nações baseado no fato de ter ou não fornecido alimento para quem tem fome. Aí ele disse, porque eu era forasteiro. Então ele vai julgar a nação baseado em quem acolheu, reconheceu os direitos do estrangeiro, do refugiado, e quem respeitou os direitos humanos independentemente da forma como a pessoa se via e se apresentava, ou quem não fez nada disso. E aí ele disse, estive nu e me vestistes, ou seja, estava nu, me deram do que vestir, do que comer, onde viver, de como me transportar, onde me educar, onde trabalhar, ou seja, tudo aquilo que ia tapar a minha nudez. Ou estive enfermo e vocês cuidaram de mim, ou não, que me deram acesso ao médico, ao remédio, ao hospital, às intervenções cirúrgicas, aos cuidados pós-cirurgia, ou não. E estive preso e fostes ver-me, isto é, vocês garantiram que eu seria tratado com justiça, a justiça foi ágil, foi gratuita, eu tive toda a assistência, tive pleno direito à defesa, e tudo que aconteceu comigo teve sempre o objetivo pedagógico de me recuperar, ou não. Então ele termina o julgamento dele, a exposição de critérios dele, dizendo que se as nações foram aprovadas, isso é, se é sim em todos os quesitos, sim, a nação deu água para quem tem sede, sim, a nação deu comida para quem tem fome, sim, a nação reconheceu o direito do forasteiro, do estrangeiro, do refugiado, sim, a nação cobriu o desnudo, deu-lhe roupa, deu-lhe casa, deu-lhe trabalho, deu-lhe transporte, deu-lhe escola. Sim, a nação ajudou o enfermo, deu-lhe acesso ao médico, à médica, à farmácia, ao medicamento, ao hospital, à intervenção cirúrgica, se necessário, ao pós-operatório. Se a nação cuidou do que foi indiciado, se ele teve uma justiça rápida e barata, gratuita, na verdade,
e se teve direito pleno à defesa, e se todo o processo de correção foi um processo pedagógico para recuperá-lo como cidadão ou cidadã, essas nações serão aprovadas por Jesus. As que não fizeram isso serão reprovadas por Jesus. Hoje eu quero conversar com você sobre a fala de Jesus: estive nu ou estava nu e me vestistes. E por isso a nossa pergunta: você já correu risco de morrer de frio? Não deve ser uma coisa simples, não deve ser uma coisa fácil. Eu não consigo nem imaginar isso. Mas Jesus Cristo queria que as nações desenvolvessem políticas públicas. Políticas públicas que impedissem a fome, que impedissem a sede, que impedissem a ausência de direitos humanos ou a agressão aos direitos humanos, que impedissem pessoas morrerem de frio, ou porque não têm acesso à educação, ou porque não têm acesso à moradia, ou porque não têm acesso ao trabalho, ou porque não têm acesso ao transporte. Em outras palavras, impedisse as pessoas a ficarem à deriva das intempéries, fossem elas qual fossem, sejam intempéries naturais, sejam intempéries sociais e econômicas. E que impedisse as pessoas de ficarem à deriva quando enfermas, ou desamparadas e abusadas quando estivessem num processo de recuperação judicial. Então, a questão hoje para nós, entre várias, todas essas são absolutamente primárias e necessárias, mas hoje nós queremos falar sobre frio. Frio. As chamadas massas polares, as chamadas frentes frias, que de quando em quando se abatem sobre uma região e que agora estão muito mais agravadas por causa da destruição do meio ambiente, tá certo? O desmatamento da Amazônia, do Pantanal, da Mata Atlântica, do Cerrado, a destruição das matas ciliares, a poluição dos rios, a poluição dos mares. Tudo isso está causando um desarranjo socioambiental tal que o planeta todo está gemendo. E o jeito do planeta gemer é essa sobrecarga. Sobrecarga de calor, sobrecarga de frio, sobrecarga de chuva, sobrecarga de estiagem, sobrecarga, inclusive, de desertificação. E isso tudo por quê? Porque o planeta está sendo assassinado. Nunca se esqueça disso. O planeta está sendo assassinado e está sendo assassinado pela voracidade humana, pelo modelo de progresso que a gente escolheu. Muito bem, no meio disso tudo, tem as vítimas que estão em maior agonia. E nessa fase em que nós estamos, vítimas de agonia maior, por exemplo, são as que estão expostas à possibilidade de morrer de frio. Frentes frias estão sendo anunciadas em tudo quanto é canto do hemisfério sul, onde a gente nunca esperou um frio tão intenso. E o Brasil, obviamente, não seria diferente. Até porque o Brasil, o descaso brasileiro é um dos causadores desse desarranjo por causa da destruição da Amazônia e de outros biomas brasileiros. Então, uma frente fria implacável, implacável, e que expõe gente a morrer de frio em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e inclusive entrando na região centro-oeste, que a gente não estava acostumado a ouvir
que a região centro-oeste também estava começando a ficar ameaçada com o frio. Então, você já correu o risco de morrer de frio? Não, mas muita gente está correndo. Muita gente está correndo. Então, preste atenção. Nós temos hoje um convidado especial, o Vinícius, e ele vai ajudar você a tomar uma posição nessa hora, porque se você, graças a Deus, não está correndo o risco de morrer de frio, saiba que tem muita gente que está correndo o risco de morrer de frio. Então, o William convidou o Vinícius para estar conosco, é um privilégio ter o Vinícius conosco. E fala conosco, William, o que levou você a acionar o Vinícius? E eu estou dizendo isso, gente, porque o William já tinha feito isso nas redes sociais dele. Então, nós resolvemos aprofundar esse negócio e esticar o assunto, né? Esticar o assunto porque o caso é grave e é dramático. Diz aí, William. Olá, Ari. Olá, Vini. Prazer estar com vocês. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT. É um privilégio estar com vocês. Ari, eu me incomodei de viver numa cidade em que pessoas morrem de frio. O que me incomoda é isso. E perceber que nós não vivemos num mundo ateu ou secularizado, mas numa idolatria de mercado. Nascemos numa sociedade que tem como projeto fundamental acumular capital. Se o propósito fundamental é o acúmulo de bens, é ganhar dinheiro, logo, as coisas e as pessoas só adquirem valor quando relacionados a esse propósito. Em outras palavras, o valor de uma pessoa nessa sociedade é medido pelos bens que ela possui ou pelos bens que ela pode gerar. A fonte da dignidade humana não está em Deus, mas no ídolo. O dinheiro é levado à condição de propósito absoluto, mamon. Isso significa que o nosso problema não é meramente econômico, mas essencialmente ético e espiritual. É ético porque estamos diante de um sistema econômico injusto, onde a riqueza produzida é acumulada por poucos, ao passo que a pobreza de muitos cresce. É espiritual porque estamos tratando de um ídolo, de uma idolatria. A espiritualidade cristã se consiste na kenosis, na capacidade dada pelo Espírito de se esvaziar de si em direção ao mais vulnerável, sem esperar nada em troca, por graça, de forma gratuita, como fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Em contrapartida, a espiritualidade do mercado capitalista compreende a absolutização da lógica da sobrevivência, ou como expressou o ex-ministro Roberto Campos, abro aspas para ele, uma mística cruel do desempenho e do culto à eficiência. E para conseguir os seus objetivos, os seguidores desse ídolo tentam criar uma cultura de insensibilidade social, de forma que eu e você normalizemos o fato de morarmos numa cidade, num estado, onde pessoas morrem de frio. Meu irmão, esse projeto de insensibilidade social é do diabo. Qualquer discurso que culpabiliza os vulneráveis e criminaliza o amor, a caridade, representa as trevas. Tenha em mente que a caridade é apresentada nas Escrituras como fruto do Espírito, ou seja, como resultado da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Enquanto que no sistema de mercado neoliberal, a caridade é criminalizada.
Então, se você observa alguém criminalizando a caridade, essa pessoa está sob influência desse ídolo. O texto sagrado é bem claro para nós. O apóstolo João deixou em sua primeira epístola, no capítulo 3, do versículo 17 ao 18, a seguinte instrução: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E hoje o Vini está aqui para poder nos auxiliar a promover talvez até esse culto de libertação. Esse culto de libertação, para que você possa colocar em ação e em verdade o amor de Deus, a caridade. E vamos dar também outros meios para que as pessoas que estão em outros estados também possam estar atuando. Muito bem, Vinícius, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e também do SP Invisível. E, Vinícius, o que é o SP Invisível e o que isso tem a ver com o frio? E na cidade de São Paulo, a exemplo do pedido de Jesus, tem políticas públicas para que ninguém corra o risco de morrer de frio? Diz aí, Vinícius. Fala Ari, fala William, é um prazer estar aqui com vocês no programa. Então, o SP Invisível é um projeto que a gente conta histórias de pessoas que estão na rua, para mostrar que todo mundo que está na rua tem uma história, né? É um ser humano, tem um porquê estar ali na rua, tem toda uma trajetória, não nasceu ali que nem uma árvore, não é bicho, não é lixo, não é nóia, cracudo, nenhum desses nomes horríveis aí que a gente ouve. É um ser humano, é o João, a Maria, a Flávia, o Lúcio, e é um filho amado de Deus, é alguém em quem Deus tem muito prazer. E esse projeto começou na comunidade que a gente congrega, na igreja que a gente vai, e a partir de um evento que o pastor de adolescentes, na época era o Joab, ele provocou os adolescentes falando de como as redes sociais nossas eram muito superficiais, né? E falou pra gente fazer uma exposição, tirar foto de tudo que era invisível. E aí a gente tirou foto de lixo no chão, buraco no chão, favela, prostituição, uso de droga, tudo que não é belo, né? Não é para ser movido nas redes. E todos os adolescentes eram gente dormindo na rua. Só que era aquela foto mais ou menos à distância, né? Hoje a gente sabe até que é meio invasivo você não perguntar e ir lá tirar foto. E aí essa exposição rolou, chamamos de SP Invisível. Passou uns 3 meses, eu e o André, a gente conversando. Ele também tinha participado desse dia. A gente falou, pô, lembra aquele dia que a gente chamou de SP Invisível e tirou foto das pessoas na rua? Então, invisível não é o corpo delas, né? A gente até vê esse corpo, tem reações horríveis, fecha vidro, esconde bolsa, atravessa a rua. Invisível é a história delas. Vamos contar essas histórias? E aí a gente começou, e também depois de alguns anos começamos a fazer algumas ações. E uma dessas ações é a de inverno, que a gente sempre está na rua entregando nossos kits de inverno, com moletom, coberta, touca, meia, para tentar ali prevenir do frio. E é uma ação que, diferente das outras ali, que são ações importantes também, mas essa é uma ação que salva vidas, né? Porque no frio, como você mesmo disse, a galera chega a morrer. E aí não é nem corrigindo, é mais porque eu prefiro falar assim, mas as pessoas não morrem de frio, né? Morrem de negligência do Estado, morrem de displicência do Estado, de falta de política pública, porque tanto eu quanto vocês, a gente passa o mesmo frio que eles, vai fazer 3 graus para todo mundo sexta-feira. Só que a gente tem uma casa para se proteger, a gente tem cobertor, a gente tem roupa,
Então, falta essa política pública, respondendo sua pergunta, que é a política pública de habitação. É a política pública de ter um quarto, de ter um lugar para dormir. E agora, muito mais do que antes, a gente tem visto que é importante quarto mesmo, né? Não albergue, não um local com um monte de cama uma do lado da outra. Eu falo que agora é mais urgente porque por causa da pandemia, que se a gente coloca todo mundo num lugar, a gente vai infeccionar todo mundo ali, né? Vai contaminar, o vírus vai passar. Então, a necessidade de quarto, de privacidade é muito importante para poder descansar e para agora se proteger do frio também. É isso mesmo. William, tem alguma questão para o Vinícius antes que eu retome aqui mais umas questõezinhas? Sim, eu acho que ele já pode até colocar para a gente, Vinícius, de que maneira a gente pode estar contribuindo, né? De que maneira a gente pode fazer uso da caridade de Jesus. De que maneira a gente pode contribuir? Boa. Inclusive, eu gostei muito que o Ari falou de Mateus 25, que é algo que guia a gente, assim, né? Tive com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber, enfim. E a gente, no SP Invisível, a gente não pega doações dos materiais já prontos, né? A gente incentiva, inclusive, muitas pessoas a entregar diretamente, algo que a gente incentiva, tipo, ó, outro dia uma colega minha falou, eu tenho 2 moletons aqui, e tipo, eu falei, ó, já que é 2, é hiper importante, toda doação é importante, mas faz direto, a gente não precisa intermediar isso, aí dou uns toques, tudo, mas a gente está recebendo doação em dinheiro no link que é spinvisível.org/inverno, para montar esses kits. E aí nesses kits a gente coloca um moletom novo, que é um moletom inclusive que a gente da equipe usa, a gente coloca também à venda para ajudar o projeto, para mostrar que ó, você merece coisa nova, você merece coisa que a gente está usando, inclusive, não é coisa que a gente iria jogar fora. E funciona assim, gera essa identificação. O pessoal vê que a gente está dando uma coisa de qualidade, alguma coisa que a gente também tá vestindo, se sente parte do time. Então tem gente que na nossa ação pega o kit dele, pega o moletom dele e começa a entregar para os outros, começa a virar um voluntário ali do nada, mesmo estando na mesma situação que eles. Então hoje a forma de ajudar o SP Invisível é através desse link que eu falei, mas eu super incentivo todo mundo a ver aquela pessoa que está do lado do mercado, perto da sua casa, da padaria, ir lá e ajudar ele. Porque se a gente, no São Paulo, do jeito que dá, se a gente andar 2 quarteirões, a gente vai achar alguém comendo do lixo, a gente vai achar alguém precisando de frio, precisando de moletom, passando frio, infelizmente, mas não é difícil achar gente que precisa. Vinícius, então o número de pessoas em situação de rua está bastante grave. Por que aconteceu isso? Quer dizer que a cidade de São Paulo, por exemplo, não passaria no juízo de Jesus, né? Porque não tem política pública e está deixando todo mundo sem nu, né? Sem lugar para morar, sem roupa para vestir, sem cobertor para se cobrir. Como é que nós chegamos nesse ponto aí? Então, a gente tem um censo que fala de 24 mil pessoas em situação de rua. Esse censo, quando saiu, já era questionado porque ele estava ali para os 30 mil. E hoje, se lançar um censo novo por causa da pandemia, muita história que a gente ouve de gente falando, pô, tô 1 ano na rua, 1 ano e meio, meses, semanas, ou seja, da pandemia para cá. Vai ter uns 40 mil por aí, só em São Paulo. E a gente tem políticas públicas, eu entendo que a gente precisa de 3 tipos de política pública. Uma que é para evitar pessoas que cheguem nas ruas, outra para tirar pessoas da rua, isso é habitação, mas como isso é um processo, tirar pessoas da rua, também para tratar a vida na rua com dignidade enquanto ela está na rua. Hoje a gente só tem essa do meio. A gente tem albergue, a gente tem banheiro, tem o CAPES de saúde mental,
tem lugares que dá para tirar documento, mas tudo isso não tira da rua. Isso é para tratar a vida na rua com certa dignidade. Então a gente precisa de locação social, moradia para tirar da rua, e também precisa de políticas públicas como auxílio emergencial, emprego, para evitar que mais pessoas cheguem nas ruas. Porque hoje São Paulo funciona como essa torneira aí que está aberta e gerando cada vez mais pessoas ali na calçada. É óbvio, tem uma história ou outra de engenheiros, médicos, advogados, doutores, enfim, que vão para a rua, mas a regra é a pessoa, a galera de periférica, de favela, de quebrada, que perde um emprego, precisa atrasar um aluguel, atrasar outro, e acaba sendo despejado e acaba indo para a rua. Então tem toda a questão da desigualdade, toda a questão racial antes de alguém ir para a rua, e é a forma que São Paulo funciona, né? Morar em São Paulo não é um direito, né? Não é um privilégio, não é para todo mundo. Bom, então o movimento de sem teto está certo, né? Enquanto morar for um privilégio, a ocupação é um direito, né? É isso mesmo, um dever. Hein? Fala, William. Que você trouxe, porque existe um estereótipo que é colocado às pessoas que estão em condições de rua. Porque é vendido a seguinte questão, que aquelas pessoas que estão lá, elas estão lá porque elas se viciaram, todo mundo que está ali é viciado, todo mundo que está ali estão ali, já estamos vivendo na meritocracia, então aquele ali foram os excluídos pela sua incapacidade. Então eles estão lá porque de alguma forma é culpa deles. É a sua experiência dando com essa turma. O que você pode trazer para a gente de informação? Quem são esses invisíveis? Então, existe isso e é muito engraçado, né? Porque a gente vai conhecendo várias histórias, vai descobrindo, como eu disse, existem essas exceções no emprego, de estudo, existem exceções de pessoas que, sei lá, já viajaram no Brasil inteiro, o mundo inteiro, e a gente vai quebrando alguns preconceitos que às vezes até a gente mesmo, quando começou o projeto, tinha. Um deles, por exemplo, é entender que o crack, por exemplo, é uma consequência da rua, não é a causa. Poucas pessoas estão ali em casa fumando crack e vão para a rua. O álcool é um grande motivador de ir para a rua, as desavenças familiares, o desemprego, e aí na rua acaba conhecendo o crack, que ainda não é a maioria. É uma parcela, sei lá, 20%. E eu costumo dizer que antes das pessoas perderem a casa, elas perderam vínculos, seja porque são pessoas que vieram de outros estados e aqui não conhecia ninguém, seja porque morreram as pessoas, os familiares. Por exemplo, se a gente perde o emprego, sei lá, o Ari perde o emprego, o William vai lá, fica aqui em casa um tempo. Eu perco o emprego, vou recorrer aos meus amigos. Enfim, a gente tem uma rede para cuidar da gente e ajudar a gente. Eu perdi meu pai com 4 anos e apareceu um monte de pai, de tio, enfim, de gente que supriu essa figura masculina. E eu cansei de ouvir histórias de pessoas falando: pô, perdi meu pai, fiquei sem chão, fui pra rua. Então são pessoas que não têm muito para quem recorrer, e para quem ajudar. Então você vê que antes de perder a estrutura casa, assim, perdeu várias pessoas em volta. E você vai quebrando alguns estereótipos nesse sentido também. E mudou muito o perfil da rua com a pandemia. Muitas mulheres foram para a rua agora, famílias inteiras também foram para a rua. Essa questão das mulheres tem muito a ver com o aumento também da violência doméstica, né? E aí acabaram saindo de casa. Enfim, mas o perfil que sempre falam, né? É aquele homem negro de 30, 40 anos e desenham ele com uma barbona, usando droga, enfim, que é totalmente bizarro.
E aí, e se deixar eu falando, perdão, mas aí é engraçado pensar que quando a mídia vê um estereótipo diferente, trata com uma delicadeza enorme, que não trataria as outras histórias. Você vê, a gente viu agora a Princesinha da Cracolândia. Tipo, se fosse qualquer outra pessoa, já chamaria de traficante, já chamaria de criminoso, não sei o quê. E ela ganhou todo um apelido. Tem o mendigo hipster, tem não sei o quê. E são pessoas que estão na rua loiras de olho azul. E aí o Vinícius jornalista agora falando, por que que tratam desse jeito e não dão tanta atenção para várias outras histórias? O que que é uma notícia, né? Uma notícia é tudo aquilo que não é comum. Um avião sai de um lugar, chega no outro, não é notícia. Se um avião sai de um lugar e cai, é uma notícia. A não ser que esse avião seja do presidente e tenha cocaína. Aí tem que ser notícia. Mas o que que eles estão querendo dizer? É dar tanta atenção para uma história de uma mulher loira de olho azul e ignorar várias outras histórias. Aquele não é o lugar daquela mulher, não é o lugar daquela mulher que está na rua. Tipo, o lugar de quem está na rua é de todas aquelas outras pessoas. Mas de uma mulher loira de olho azul, a gente precisa dar uma atenção para essa história, contar essa história. Enfim, existem milhares de pessoas, milhares de corpos, milhares de trajetórias, não tem um estereótipo assim na rua. Muito bem. Você teve uma visão mais ampla do que está por detrás das pessoas em situação de rua, passa por problemas de ordem econômico, sociopolítica, estados e cidades e países absolutamente incompetentes como tal, que não providenciam as políticas públicas necessárias e mais, que acabam empurrando um montão de gente para a rua por falta de emprego, por falta de salário, por falta de condições de sobrevivência com dignidade. Além disso, você tem esses quadros complexos da vida humana, das situações emocionais, das perdas, das angústias, das dores, que também precisam ser socorridos, porque também fazem parte da nudez humana. Então, uma conclusão que a gente chega é que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e a República Federativa do Brasil seriam condenadas por Jesus. Condenadas por Jesus porque suas políticas públicas, quando as têm, são insuficientes. E pior, que nós todos seríamos condenados porque nós estamos dando atenção a estereótipos, principalmente estes que a grande mídia fabrica para privilegiar uma classe em detrimento da outra ou de outra e para fomentar essa luta de classes e acirrar essa luta de classes e para deixar claro que há um povo que é tido como parte da elite, que merece bons lugares e bons tratamentos. Então, se eles são achados em situação próxima aos de rua, é um case, é um escândalo, mas que os outros não, os outros estão no lugar no que eles devem estar mesmo. Eles são pretos, pretas, são pobres, então eles têm de estar lá mesmo. Só que na visão de Jesus, estes são os pequeninos privilegiados por Jesus. E o Estado, e a cidade, e o Estado, e o país, e a sociedade que não fizer tudo o que for possível para acolhê-los e resgatá-los, será condenada por Jesus. Isso, meu irmão, minha irmã, é comigo e com você. Você vai ver os links que vão aparecer, mova-se, acione esses links, veja como contribuir, ajude, se envolva, faça alguma coisa. Isso é comigo e com você daqui para frente.